O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje, durante o programa Bom Dia, Ministro, que o governo tem um pacote amplo de apoio ao Rio Grande do Sul e que até o final desta semana as pastas devem entregar os projetos de ajuda ao Estado. Vamos ouvir o Haddad. Então, nós vamos ter as linhas de crédito, né? Vamos ter o apoio federal dos ministérios pela decretação da calamidade e vamos ter a renegociação da dívida. Então, é um pacote amplo, além do que eu falei sobre a questão tributária e a questão de créditos já concedidos e que, porventura, não vão poder ser pagos em virtude do fato de que as empresas vão ficar algum tempo sem atividade. Sim. Então, vai ser todo um processo de repactuação disso. Então, são várias frentes de trabalho, mas, conforme eu falei e repito, determinação do presidente Lula, até o final da semana, os ministérios têm que entregar qual vai ser a sua proposta de ajuda ao Rio Grande do Sul. O ministro Fernando Haddad ainda falou sobre as dívidas dos estados com a União. Segundo ele, o governo não vai deixar de realizar negociações e ressaltou ainda que o caso do Rio Grande do Sul é específico. Vamos entender. Nós estamos com uma negociação em curso que envolvia o Rio Grande do Sul. Acontece que no meio da negociação acontece, né, algo extraordinário que tem que ter uma atenção imediata. Então nós não estamos usando isso de pretexto para deixar de negociar com os estados. Então nós não queremos paralisar o debate com os estados endividados, né, e nem com os estados não endividados que estão pedindo, né, alguma contrapartida pelas contas públicas que mantém. Então, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul vão continuar sendo tratados nessa sistemática de renegociação da dívida. Mas eu não posso esperar a negociação terminar para atender o Rio Grande do Sul, porque é uma situação específica, especial. As excepcionalidades precisam ser tratadas como excepcionalidades, né, Davi? Correto, está correto, ministro. É uma questão de urgência. Então, precisa tratar o Rio Grande do Sul de uma forma diferenciada dos demais estados. Agora, nós tivemos aqui mesmo na Jovem Pan, né, uma entrevista com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Sim. E ele coloca também o senso de urgência para se concluir rapidamente essas negociações, porque elas vêm sim prejudicando a capacidade de investimento dos estados, principalmente esses estados que vêm fazendo a lição de casa. Acho que é importante também separar um pouco o joio do trigo. Aqueles estados que vêm fazendo um esforço para equilibrar as suas contas e honrar a dívida, e aqueles que vêm fazendo corpo mole. Então tem uma diferença também que precisa estar nessa negociação. Mas ela é urgente, a conclusão da negociação da dívida com os estados, para que nós possamos voltar à normalidade. Mas, como bem disse o ministro Haddad, é preciso hoje dar prioridade ao Rio Grande do Sul. E o que esperar desse conjunto de propostas, porque aí são todos os ministérios entregando de uma vez as medidas para tentar sanar ali, pelo menos, esse primeiro momento, né? Olha, Aros, nesse programa a gente preza pela honestidade intelectual. Então, quando está errado, a gente critica e quando está certo, a gente elogia, está correto a fala do ministro. Realmente é uma situação de emergência, não tem o que fazer. O que o governo federal provavelmente vai fazer numa situação dessa, ele abre um crédito extraordinário, pede autorização ao Congresso Nacional, se endivida, capta recursos da sociedade e auxilia o estado do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que isso abre um grande debate da importância sobre a responsabilidade fiscal. Por quê? Porque a gente usa muito desse mecanismo do endividamento, do crédito extraordinário, só que isso também vai levando o endividamento grande do Estado. E se a gente tem a responsabilidade fiscal, é justamente para situações como essa, a gente ter algum tipo de folga de caixa ou folga no nível de endividamento, para aí sim o governo atuar. Porque, claro, numa situação dessa não tem como. Excepcional a situação, Segredo. Muito. Você sabe que quando a Jovem Pan entra no sangue, é difícil tirar. Ou você está aqui comentando, ou você está em casa assistindo. É isso. E eu assisti com muita atenção, direto ao ponto, de segunda-feira, em que muito bem mencionava Dávila, estava o governador Zema de Minas Gerais. Nossa audiência estava qualificada. Muito. Eu não perco. Viu? Se eu não estou aqui sentado, estou assistindo. É um hábito. Não tem como tirar a Jovem Pan aí do caminho. E eu lembro que ele mencionou que o problema não era o endividamento, e sim os juros que a federação estava cobrando. E aí, fiquei pensando, por que eventualmente
através de uma federação, união dos estados, não vai para ver no Supremo Tribunal Federal se é viável e legal uma taxa de juros cobrada para um estado maior, que, como o governador explicava, é maior que aquelas que uma empresa pagava, por exemplo. E essa era a queixa do governador. Não era a dívida, não estava dizendo, não estou devendo, mas eu verifico que você, Estado Federal, está me cobrando um juro maior ao que você cobraria através do BNDES, por exemplo, a uma empresa privada. Então, me parece que esse é um momento muito interessante para aproveitar. Prioridade absoluta, Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma. E curioso, e concluo a minha análise com isso, com certeza o ministro Haddad, quando está negociando com os governadores, deve fazer uma pergunta. Me diga como você vai fazer para me pagar. E para pagar para a federação, deveria ter um superávit fiscal. Senão, não existe milagre. Ou você tem superávit fiscal para pagar pelo menos os juros da dívida, ou você vai ter que se endividar mais para pagar a dívida, o que não fecha a conta. Curioso, digo, porque é exatamente o que o governo federal não faz. Não faz, ô Piperno. Esse é um fato. Você, inclusive, ressaltava esse assunto esses dias, dizendo da sua desesperança em relação a mudanças que venham a acontecer no âmbito macro. Você falou que é cético. Diga. Não, desculpe te cortar. É que todo conservador tem um espírito cético. Por isso que eu falo que ele é um conservador. Ah, tá na raiz, tá no raiz. DNA conservador do nosso Piperno. Mas você dizia sobre o seu ceticismo em relação a tudo isso. E o que a gente vê aqui é aquela história do governo mais ou menos agindo assim, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Você sabe por quê? Eu acho que é porque eu andei lendo muito aí o Doutor Apocalipse. Eu gosto muito dele, né? Nuriel Rubini. E ele fala, não, eu não sou apocalipse, eu sou realista. Então, veja, o ministro Haddad, ele passa rapidamente por um tema assim que tem que levar a gente também a mais reflexões. Por exemplo, ele cita os 4 grandes endividados, né? Deixando agora de lado o Rio Grande do Sul, é verdade. E há estados que têm endividamentos muito menores. Estou falando até em endividamento per capita, não estou nem falando em volume da dívida e tal. E aí ele fala, não, porque aí eles citaram lá alguma contrapartida e tal, e é verdade, quer dizer, se eu sou um devedor disciplinado, por que eu tenho que... Por que o Alan Gani, que é um gastão, vai ter mais vantagem do que eu? Então, é óbvio, é claro que se ele realmente fizer uma negociação muito vantajosa com esses grandes estados, e o outro que pagou em dia, certinho, pelo menos diminuiu um pouco a dívida, ele fala, bom, mas qual, assim, o bônus que eu tenho? Incentivo você qual tem? O incentivo que eu tive por trabalhar bem? Você sabe como é o nome disso, técnico em finanças? Por favor. Mas perfeito o que você falou, Piper. Moral hazard, que é um incentivo moral perverso. Exatamente que bacana isso. Eu gostei desse nome. É que você tem um bom senso. Né? Por isso que eu falo, que você é um liberal na economia. Jamais. Eu queria que você olhasse para a sua câmera agora e dissesse o nome do termo, mas olhando no fundo do olho das ganetes que te assistem. Porque foi de uma... Como é o termo que o Piperno acabou de dizer? Moral hazard. Moral hazard. Viu só? Você pegou essa, Fábio? Moral hazard. Pois é, bacana o nome. Agora, eu gostei do nome e tal. Agora, eu sou mais cético ainda, porque, veja... Mais ainda. Você tá muito cético. Vejam, essas tragédias climáticas, elas vêm se repetindo com intervalos cada vez menores. Então a questão agora é a gente tentar imaginar quando é que vai ser a próxima, porque vai ter. Então a gente também já tem que pensar em mais prevenções e o que vem por aí. Porque, na verdade, repito, todo mundo fala em superávit ou déficit nominal e a gente gasta horas e horas discutindo 0,5% para cá ou para lá, mas, na verdade, o déficit real é de cerca de 9% do PIB ao ano. Sim. Você falou da tragédia que acontece, nosso chefe Demetrios lembrou aqui, soprou o meu ouvido, que o próprio Rio Grande do Sul. Nós acabamos de assistir na virada do ano, setembro, tudo isso acontecendo. Ou seja, vai crescendo e a gente não fez nada a respeito. A mesma coisa lá no Rio de Janeiro, na região serrana. E a gente pode puxar pela memória Litoral Norte. Casos. Litoral Norte, São Paulo, Bahia, em 2021.
Em Minas Gerais, as queimadas lá no Paraná. Então, um monte, quer dizer. Isso é muito problema.